a Páscoa do Senhor. Então, a gente viveu essa Páscoa e tantas outras, e você sabe que no Brasil e em outras nações há uma cultura que permanecerá, e para o mundo secular o maior símbolo da Páscoa não é Jesus, é representado por um coelho, e não posso dizer pelos seus ovos, porque coelho não põe ovos, mas na verdade a Páscoa é representada hoje por um coelho e por ovos, que chamamos ovos de Páscoa. Querido, deixa eu ser bem prático, bem rápido, para não estourar muito tempo. Na verdade, se você começar a estudar e a ter curiosidade para descobrir o que significa a palavra Páscoa, você vai começar a entender o significado da Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico. A palavra Páscoa, ela surge do vocabulário hebraico, ela sai do vocabulário hebraico, ela surge do hebraico. Em hebraico é passagem ou Páscoa ou peach, como queiram pronunciar, ou passagem, que significa passagem, ou significa também passar adiante. Na nossa tradução, na nossa cultura, é Páscoa. Falando um pouquinho, irmãos, desse texto, eu queria que você pudesse pensar comigo. É importante pensarmos. É importante também entender qual é a origem da Páscoa, ou o que ela representa. E eu queria tirar duas dúvidas, talvez tua, talvez não de todos que estão aqui. Por que introduzir um coelho na Páscoa? Por que introduziram ovos na Páscoa, os chamando de ovos de Páscoa? Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nos tempos antigos, irmãos, o ovo, seja de qualquer espécie de ave, representava algo muito importante para os antigos, antes mesmo de Jesus vir ao mundo. Nos tempos antigos, o ovo era um símbolo de renovação, de fertilidade, de nova vida. Em alguns filmes de época e de povos antigos, você vai perceber que em alguns rituais está lá os ovos pintados, coloridos, presentes, uma forma de desejar uma vida fértil, uma nova vida, um novo significado. Os antigos irmãos tinham ovos como uma espécie de vida, até porque ovos geram vidas. Sabemos que, na verdade, todas as aves e até outras espécies são, na verdade, geradas através de um ovo. Então, para os antigos, o ovo é uma espécie de ato de fertilidade, de nova vida. A Bíblia vai dizer, querido, em Gênesis, que a Páscoa, ela é não um ato de, ou posso dizer, um ato isolado, ou ela não declara sobre ovos
ou sobre espécie de aves ou de qualquer outro animal qualquer. Eu estou falando de história. Termino rapidinho a introdução. Na Alemanha e na França, estes atos eram muito, irmãos, eles eram muitos, sequentes, repetitivos, e ainda hoje. O coelho é chamado também de lebre. Quem não sabe disso? Alguns saquinhos de sal que tem lá um coelhinho e tem o nome lebre, sim ou não? Sim. É um símbolo de fertilidade. Por quê? Porque sabemos que o coelho ele era produtivo. Tem até algumas vezes que vejo algumas pessoas dizendo assim: cara, você deve ser filho de coelho. O pai parece um coelho, mas Deus, é um menino atrás do outro. É um time de futebol, porque o coelho é fértil. Produzia muitos filhotinhos. Então, para o povo antigo, o coelho, a lebre, representa a fertilidade, um animal produtivo. Era um símbolo de fertilidade pelo povo. Também na Germânia, associavam sua adoração à deusa pagã Ostará. E até hoje, eles ainda adoram esta deusa. E tem como símbolo o coelho sendo para eles um animal fértil, produtivo. Observe, no século XVI, já estou acabando essa introdução chata, mas vai abrir a nossa mente. No século XVI, na Alemanha, o coelho começou a ser associado como um símbolo de fertilidade. Por quê? Por ser um animal produtivo. E os ovos como um símbolo de vida. Assim se espalhou para todo mundo. O primeiro país que começa, irmãos, a associar e a usar esses dois símbolos como símbolos importantes para a Páscoa é os Estados Unidos. E assim todo o resto do mundo. Eu estava lendo hoje, preste atenção, eu estava lendo hoje, irmãos, um site do G1, que está no Google. Eles declaram em uma publicação, dizem que é uma lenda escrita muito antiga, que quando Maria Madalena foi ao sepulcro para ver Jesus, quando ela entra no sepulcro, o sepulcro está vazio. E a lenda diz que Maria Madalena percebe que uma lebre sai de dentro do sepulcro. E para ela, nos seus relatos antibíblicos, a lebre ou o coelho é o primeiro ser que testemunha a ressurreição de Jesus. Isto é trazido para este ritual onde o coelho e os ovos se tornaram o símbolo maior da Páscoa. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você perceber, irmãos, em todo o estado de São Paulo, ou do Brasil e das nações, o que está nas telas de TV, nas plataformas digitais, representando a Páscoa, é um coelho, é um ovo de Páscoa. Eu li nesses dias também um relato que um país, irmãos, proibiu uma escola pregar que a verdadeira Páscoa é o Cordeiro de Deus, para que os alunos da sua escola não possam ficar divididos em dois pensamentos. Por quê? Porque é mais fácil enfiar na cabeça de uma criança de 4 anos que a Páscoa é um coelho nos seus ovos, porque anualmente, repetidamente, nós estamos vos lembrando. Ah não, pastor, não vos lembro. Lembra quando você ganha um ovo de Páscoa e traz ele para casa, e a tua criança pergunta: mamãe, o que é isto? Você diz: isto aí é uma tapioca, isso aqui é uma rapadura. É assim que você fala? Não, você diz para ele: meu filho, isso aqui é um ovo de Páscoa. Mamãe, mas quem gerou ele? Quem pôs ele? Não, filho, é um ovo de Páscoa do coelhinho. E a criança cresce, talvez pensando, imaginando que coelhos põem ovos. Sim ou não? Cultura se torna culto. Você sabia, irmãos, que a palavra culto vem da palavra cultura? O nosso culto é a nossa cultura. O que cultuamos, nós
praticamos. Se tem um culto, irmãos, aonde você cultua com fervor, ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, entendendo que Deus, através da palavra, está te dando uma direção, amanhã esse culto também se torna culto na tua segunda-feira, porque o nosso culto é a nossa cultura. O que ouvimos aqui, absorvemos e praticamos, se torna estilo de vida amanhã. Então nós pregamos para os nossos filhos, o mundo prega para os nossos filhos que a Páscoa é introduzida como um coelho de Páscoa e um ovo de Páscoa. Como arrancar isto da mente deles e da nossa? Porque talvez, se em uma época onde comemoramos a Páscoa, se você não provar, ou não ganhar, ou não comprar o ovo de Páscoa, para você a sua Páscoa foi falida. Eita, quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tá, então o coelho não é um símbolo da Páscoa, verdade? Me prova, pastor. Qual é o nosso livro de regra? Nós aprendemos, o mundo, querido, aprende tendo também como regra a Bíblia. Se o mundo se espelha e também usa regras bíblicas para aperfeiçoar as suas regras seculares, a Bíblia para nós é o nosso manual de vida. A Bíblia para nós é boca de Deus, sim ou não? Quem crê, irmãos, que a palavra é o próprio Deus, que a palavra é o próprio Jesus? Quando João vai escrever no seu evangelho, o primeiro evangelho, na verdade, evangelho de Jesus que João escreveu, ele vai dizer, porque ele é o Verbo. Coloca para mim rapidamente, o pessoal da sonoplastia da mídia, evangelho de João, capítulo de evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo 1, versículo 1, rapidinho. Eu vou tomar uma aguinha, quando eu terminar de tomar água, o texto vai estar aqui atrás. Diga glória a Deus. Estou vendo que você já está animado já. Olha para quem está do teu lado e diga assim, vai ficar melhor. Fala pelo amor de Deus, vai ficar bom. Isso. Colocou aí, não vai ganhar uma caixa de amarrado. Tá vendo? Até eu, Jesus. Salva. Meu Deus do céu. Pega eu, Jesus. Colocou aí, irmão, João capítulo 1, filho do pastor, rapidinho, evangelho, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Você é muito inteligente. O que é verbo? Palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Próximo. Próximo. No 3 diga assim, 1, 2, 3. Jesus está filmando, gente, não faz vergonha não. No 3 diga para 1, 2, 3. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Jesus. Próximo. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Próximo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vai passando. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não o que a compreenderam? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testificar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Vai passando. Não era ele a luz, mas para que testificassem da luz. Ali estava a luz verdadeira. Eita Jesus, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem e que vem ao mundo. Olha lá o próximo, olha. Estava no mundo, está amarrado em nome de Jesus, sai daqui, em nome de Jesus. Isso. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Olha o versículo 11. Versículo 11. Veio para o que eram os seus, mas os seus não. Versículo 12. Traveu-se de Comás. A todos quantos o receberam, Deus fez com
nasceram da carne nem do sangue, mas da própria vontade de Deus. Uma salva de palmas, pelo menos. Então, se na verdade o verbo é Deus, se na verdade no princípio Jesus estava como verbo, e se Jesus é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, então Jesus, quando disse eu e o Pai somos um, ele fala a verdade. Então, se na verdade quem representa Deus na terra é a Bíblia, eu preciso descobrir o que é fábula, o que é verdade, tendo como base a Bíblia. Então, pelo amor de Deus, se há um relato do G1 declarando que quando Maria Madalena ela vai no sepulcro e na verdade está vazio, e o relato diz que ela também enxerga um coelho, eu preciso descobrir. Então vamos lá, em nome de Jesus. João capítulo 20, no mesmo Evangelho, João capítulo 20, do versículo 1, vai acompanhar aqui para não dar problema. Se você tem Bíblia aí, já abre. Seminário hoje gratuito. Vai voltar de terça-feira, tá? Escola Bíblica. Terça-feira que vem. Só as meninas sangue de fogo, Jesus. Sangue de fogo. João capítulo 20, versículo 1, tá aí? Que glória. Vamos ler juntos. No primeiro dia da semana, o que aconteceu? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra do sepulcro, e na verdade viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos discípulos a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Vai analisando, vê se tem um detalhe de coelho, pelo amor de Deus. E se tiver, fala, pastor, versículo 3: então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa adiante do que Pedro, e chegou primeiro atenção, versículo 5: e baixando-se viu no chão 2 coelhos. E viu e olhou, e viu o quê? E baixando viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Pedro entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis mais enrolado num lugar à parte. Depois falamos disso, é muito importante. Então entrou também outro discípulo, já é o terceiro, que chegara primeiro no sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então, irmãos, uma informação desse porte importantíssima, que na verdade mudaria a visão de quase todo mundo, que a nossa Páscoa é representada por coelho e por ovos. Não, irmãos, a palavra não deixaria que uma lebre, um coelho ou um ovo tomasse, irmãos, o maior feito de todos os tempos, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Mas o mundo, querido, não tem interesse, não recebe. Na verdade, ele não deseja ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. Desculpe, você sabe por que tanta gente tem dificuldade em, na verdade, se tornar cristã, genuíno, verdadeiro? A maioria das religiões permitem que elas possam seguir a religião do qual servem e lhe darem liberdade para que possam continuar praticando as obras que praticam de modo liberal.
A luz veio ao mundo, mas o mundo não a reconheceu, não a recebeu. Por quê? Para que a luz não pudesse identificar as trevas. Há uma dificuldade, irmãos, de se tornar de Cristo, porque eu preciso sair do meio das trevas, preciso abandonar o que é ruim, preciso abandonar as drogas, a mentira, a injustiça. Por isto o mundo não as recebeu. E o mundo secular, como sistema, continua introduzindo como Páscoa um coelho. Para quê? Para que a verdade não seja exposta, para que o mundo não tenha esperança de salvação. Porque hoje olhamos para muitos e nós, irmãos, pensamos que não tem jeito. Quem? Não sei. O teu pai, a tua mãe, o teu vizinho, o teu parente, o teu vizinho, não sei. Mas à luz das santas e sagradas Escrituras, a Bíblia diz que Jesus morre na cruz do Calvário, o seu sangue é vertido, e Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele vai dizer: porque aqueles que crerem, ainda que estiver morto, eu posso ressuscitar. Há um grito que ecoa, chamado Páscoa, e que grita dizendo: olha, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. A proposta é: se alguém quer mudar de vida, o Cordeiro de Deus e o sangue que foi vertido na cruz do Calvário tem poder suficiente para te salvar. Melhora um pouquinho aqui o volume desse microfone. Partindo para o fim. Então eu fico com aquilo que é boca de Deus. Quem está me ouvindo? Eu fico com aquilo que é boca. Eu respeito. Eu não preciso ser, irmãos, ignorante. Aqui não vai entrar o dia, até porque eu gosto de chocolate. Quem não gosta? Mas na verdade chocolate para mim é chocolate. Ponto final. Vem dizer que é o chocolate que me salva, que na verdade a minha não é. A Páscoa verdadeira é o nosso Senhor Jesus. E você vai concordar mesmo não gostando. Ah, pastor, o senhor já falou que ovo de Páscoa não representa a Páscoa. Na verdade o coelho também não representa. Na verdade é um mundo, sistema tentando colocar uma cortina grossa para que não possamos enxergar que a nossa Páscoa é o nosso Senhor Jesus. Foi o nosso passaporte que nos tirou do pecado, da idolatria, da escravidão, da bebida, da droga. Nos deu uma oportunidade de passarmos para outro patamar. Eu estava dizendo esses dias, eu faço aplicativo e recebo todo tipo de pessoas que entram no carro. Pessoas da Umbanda, da Quimbanda, da Macumba, do Candomblé, do Espíritas, de todas as formas. E eu as respeito, eu as amo, as escuto. Se eu perceber que não há, irmãos, uma conversa, na verdade, amigável, se eu perceber que a conversa nossa está se tornando chata ou na verdade indesejada, porque nosso tipo de religião está atrapalhando, eu paro de falar da minha religião. A nossa religião não pode se tornar uma arma para ferirmos pessoas. A nossa religião não pode se tornar uma arma para ferirmos pessoas. Já disse esses dias, aumenta para mim. Esses dias eu lembro que recebi uma senhora de mais de 60 anos que disse para mim: olha, em uma conversa que tive com ela, a gente foi conversando do nada, ela disse para mim: olha, eu sou do Candomblé. E eu disse: sou pastor. E eu disse para ela: mas te respeito. Porque se eu não te respeitar, a senhora não me escuta. Eu disse para ela: olha, eu fui para uma igreja evangélica porque para mim não tinha mais jeito, me considerava um monstro.
entrava em casa e quebrava tudo. O meu filho tinha medo de mim. Então eu lembrei da proposta do Evangelho. Qual é a proposta do Evangelho? É pegar aquele que não tem jeito e transformar em uma pessoa boa, justa. Então a única porta que estava aberta, irmãos, era a porta da igreja. E a palavra que foi pregada até mim é: o Espírito Santo, ele é poderoso. A palavra, ela é poderosa para te transformar. Se você se considera um idólatra, na verdade um mentiroso, um monstro, um pecador, um mau pai, a palavra pode transformar, fazer você sair deste lugar de perdição, passagem de um lugar de trevas para um lugar de luz, Páscoa verdadeira. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu disse para ela, eu fui chamado para o Evangelho, e hoje entendo que o Evangelho, irmãos, ele é uma ferramenta poderosa para pregar para pessoas que acham que não tem mais jeito. Então, como posso eu criticar a senhora ou fazer acepção, sendo eu mais pecador no passado do que a senhora? Mas a Páscoa herética quer colocar um véu, uma cortina grossa sobre esta verdade. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Isso aqui está bom. Deixa isso aqui mesmo. Diga pelo menos glória a Deus. Se já está ótimo. Se já está explicado sobre o ovo e o coelho, então por que o resto do mundo não come carne nas Páscoa? Porque para eles é pecado comer carne. Quem as pregou essas inverdades? Tem pessoas, como já disse, que ela morre de fome, mas não toca num pedaço de carne. Mas no sábado de aleluia, eu fazendo aplicativo, eu me deparei com um trânsito. E eu pensei, de sábado, feriado, por que dá trânsito nesta região? Tinha dois homens parados que estavam quase se apegando, se esmurrando, porque um fechou o outro no trânsito. E quando os carros foram saindo de lado, eu percebi que o frentista do posto estava tentando acalmar, apacentá-los. Eu fiquei pensando, talvez há um dia atrás estavam dizendo: vamos comprar peixe, porque carne no nosso prato na sexta-feira é pecado. Sim ou não? Sim. Então eu preciso comer peixe na sexta-feira para não pecar, mas no sábado eu posso xingar o meu vizinho, alguém que me fechou do trânsito. É a verdadeira Páscoa que estamos falando. Sei que está chato, mas está terminando. Diga glória a Deus. Então me explica, pastor, sobre o fato de o cristianismo ou a religião católica, ou quem quer que seja, apregoar que não se pode comer carne. Essa fonte, essa informação foi manifestada de onde, de que parte, não sei. Mas para entender a verdade eu preciso consultar a palavra. Então consultamos a palavra. Abre a tua Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Eu estou te liberando. Isso, quem tem um glória aí? Quem tem mais coragem dá outro glória. Isso, filho do pastor só para agradar o pastor. Estou brincando. Quem pode dar mais um glória? Glória a Deus! Encaminha. Êxodo, me ajuda aí. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Êxodo capítulo 12. Então vamos para a Bíblia aqui, manual. Êxodo capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: aleluia. Isso.
E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Tome o quê? Cordeiro, peixe. Cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu. Cada um conforme ao seu. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardeis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificara. Que horas? À tarde, profeticamente. E tomará o sangue, poluão em ambas as ombreiras da vega da porta ou das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Moisés está dizendo, depois de todos esses relatos, porque esta é a Páscoa do Senhor. Ele não está falando de ritos onde eu não possa comer carne de ave, ou peixe, ou de cabrito, ou de vaca. O cordeiro tem um significado profético. Esse cordeiro representa Cristo, é um sacrifício profético. A Bíblia é tão minuciosa que Moisés vai dizer, e tem que ser à tarde, para o povo no futuro entender que o Cordeiro de Deus imaculado, Jesus, foi também sacrificado à tarde. E quando vocês sacrificaram, peguem o sangue, separem, porque esse sangue vocês não beberão. Ainda não, calma, parece que é mais ou menos assim. O povo vai dizer, Moisés, e façamos o que? Peguem o sangue e passem no umbral da casa. Por quê? Porque à meia-noite passaria um anjo da morte, mataria todo o primogênito do Egito. Mas Moisés vai dizer, a casa que estiver o sangue de Jesus, vai passar o anjo da morte e não vai entrar. Dano algum acontecerá com vocês. Será como sinal de livramento, porque o sangue vai purificar a vossa casa. Parece que Moisés está pregando, ainda que na casa tenha pessoas que tiverem pecado, o sangue vai purificar, vai remir-los, vai perdoá-los, vai torná-los dignos de salvação e de livramento. Esta é a Páscoa que nos liberta, que nos livra, a Páscoa que nos traz a memória que a gente não tem dignidade, que a gente na verdade não podemos nos justificarmos. Como posso eu dizer que amanhã não vou me irritar? Como posso eu prometer que amanhã não vou pecar? Vou ficar nervoso com esse trem na minha frente. Tá bom, pelo amor de Deus, vai. Obrigado, povo da sonoplastia da mídia. Mas deixa eu olhar para o povo. O Espírito Santo me disse com todas as letras, Jesus estava sendo profeticamente naquela tarde expelido, sacrificado. Tanto que quando o judeu passa, irmãos, o sangue no umbral da casa, Paulo vai dizer assim, ó, o Senhor falou comigo, porque isto recebi do Senhor. Paulo vai dizer, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, o apóstolo Paulo. Não sei se na carne ou no espírito, em que ouviu palavras inefáveis, que não é lícito falar ao homem.
algumas, quando ele vai dizer: e vós sois casa espiritual. Eu vou repetir: e vós sois casa espiritual, templo do Espírito Santo de Deus. Mas a casa espiritual, irmãos, às vezes é fraca. Eu digo que não vou me aborrecer, mas amanhã talvez eu venha passar por situações tão complicadas que eu não possa cumprir o que determinei. Eu vou tratar meu esposo com carinho. A mulher, é você uma mulher amorosa. Deixa chegar o período de menstruação, sangue e fogo. Porque a gente é falho. A gente promete, mas não consegue cumprir. Mas Deus, sabendo das nossas falhas e da nossa incorruptibilidade, enviou o perfeito chamado Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Moisés vai dizer: passai o sangue do Cordeiro no umbral da porta, e a carne vocês comerão, a carne do Cordeiro. Está aqui o sangue e o corpo do Senhor Jesus. É por isso que eu fico muito bravo com o culto de Santa Ceia quando alguém falta. Por quê? Porque é o culto mais importante, é a nossa Páscoa. É o dia que comemoramos de quem éramos e quem somos. É o dia que Jesus traz a memória: você não prestava, mas agora vão ter que dobrar a língua e dizer: você é bênção, você é bênção em nome de Jesus. Moisés disse: depois comam. Como o quê? Mas é Páscoa. Imagina chegando o Arão e dizendo assim: Moisés, o povo lá do Brasil não gosta de comer carne na Páscoa não. Eu vou comer também não, a gente é muito Maria vai com açúcar. Pastor, eu não posso comer peixe na Páscoa. Pode, panela, faz uma panela de peixe, uma panela de carne, uma panela de sarapatel, uma panela de buchada, faz uma lasanha, ninguém já tua mesa, você é livre em nome de Jesus. Aí o vizinho diz: vizinho, talvez esse vizinho aqui é do cão, viu? Estou sentindo um cheiro de carne, de comida forte. Problema, eu já sei da verdade. Pastor, para não fazer vergonha. Depois corta no YouTube, em nome de Jesus. Dá não. A gente tem que ser o que é aqui em cima e embaixo. Depois eu vou fazer uma oração com você. Essa mente que está sendo colocada na nossa cabeça vai cair por terra hoje. Hoje sairemos aqui com mente de Cristo. Sobre ajuda a pastora Vanessa aqui em nome de Jesus. Depois você vai ganhar uma caixa de biscoito. Achou que eu ia pecar de novo, né? Em nome de Jesus, já estou terminando. Estávamos em Gênesis, Êxodo, sim ou não? Então, se Moisés vai dizer, irmãos, que a Páscoa é representada por quem? Por quem? Cordeiro. Moisés vai dizer: sacrificai um. Coloca para mim lá João capítulo 1, versículo 29. Tem alguém que vai dizer assim: olha, só para confirmar que a verdade que está em Êxodo capítulo 12, versículo 1 é tão verdadeira, eu vou enviar um profeta, o último, que é Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 11 vai dizer assim: entre os que de mulher nasceram, não apareceu alguém maior que João Batista. Ele é a voz que clama no deserto. Eu tentei entender por que é que Jesus chama João de maior profeta. Eu não considero. Irmão, vem comigo. Compara João Batista com o profeta Elias. Eu procuro João curando, irmãos, um sapinho, perdoe o vocabulário do deserto, não sei, um calango, uma lagartixa. Ele não cura, ele não faz milagres. Elias
vai dizer: segundo as minhas palavras, a partir de agora, que não caia chuva nem orvalho na terra, o céu se cerra. Elias, irmão, está no monte, o rei manda 50 soldados para o prenderem. Elias vai olhar para os 50 e vai dizer: se eu sou homem de Deus, que caia fogo dos 50. Cai fogo. E João Batista está pregando: arrependei-vos, porque chegaram o rei. Que palavra chata, isto não é profeta que se possa comparar com Elias. Tá bom, pastor, vamos para Eliseu. Vai ficar feio para João Batista, vamos encerrar aqui. Então por que é que Jesus vai dizer: entre os que de mulher nasceram não apareceu alguém maior que João Batista? Porque os profetas duraram até ele, porque todos os profetas falaram de Jesus, profetizaram sobre Jesus. Não, irmãos, João Batista não só profetiza. Quando ele está no Jordão batizando, em João capítulo 1 versículo 29, a Bíblia diz que João olha, estende a mão e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não estou profetizando, eu não estou sonhando, eu não estou recebendo revelação. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está no vosso meio. E quer saber quem é ele? João Batista vai dizer: não sou digno nem de amarrar as vossas sandálias. Ele é o batizador. Eu batizo com água que purifica, batismo de arrependimento. Mas eis aí o Cordeiro de Deus que batiza com o Espírito Santo de Deus. João está dizendo assim: no tempo da lei, quem não se comportasse, quem não se purificasse, não se salvaria. Se o sacerdote se recusasse em fazer um sacrifício, você não veria Deus. Mas aí está alguém que vai pegar na sua mão e vai conduzir você até o reino de Deus. Ele é o que tira o pecado do mundo. Ele tem poder para salvar o que está perdido. Ele tem poder para entrar na tua casa, dobrar o teu esposo, tirar os teus filhos das drogas, fazer um ribuliço e salvar a tua casa. Pensa comigo. Você acha que o mundo quer que as televisões, as plataformas preguem essa mensagem uma vez por ano? Não. Tem igrejas, desculpe, sem noção, que estão colocando até um coelhinho na porta da salinha das crianças, e quando a criança entra, o coelhinho dá uma risadinha, tira foto, dá um ovo de Páscoa para ela, e ela vai ouvir sobre Jesus de uma maneira toda desconcertada. Meu Deus, o povo não vai voltar mais, o povo que está visitando, está muito dura a mensagem. Letícia foi trazer a tia dela logo hoje. Se permanecer hoje, irmã, vai voltar 3 vezes. O povo da Amarela disse que se visitar mais 3 vezes, vira membro. Diga glória a Deus. Já estou terminando. O que é Páscoa? O que é Páscoa para você? Já está entrando na mente. Vamos terminar? João vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como tirou na cruz do Calvário, todo o sangue dele verteu, caiu sobre nós. Aleluia. O sangue os salvaria do anjo da morte no Egito. A sua carne os alimentaria e os tornaria igreja. Por que faço esse ato de na ceia tomar um cálice de suco? Que espiritualmente, irmãos, olhe para mim, que na verdade para mim simboliza o sangue de Jesus, para que o DNA de Cristo faça parte do meu. Quando você, irmão, sofre um acidente e perde sangue, quando você chega no hospital, a primeira coisa que os enfermeiros fazem
entregar para você uma bolsa? Tem a irmã que trabalha aqui no hospital, sim ou não, irmã? Levanta a mão. Quem trabalha no hospital aqui? Não? Eu acho que interpretei, mas enfim, todos nós sabemos. Por que é que precisamos de uma bolsa de sangue para que possamos continuar vivos? Porque perdemos? Mas, irmãos, quando você chega no hospital para fazer uma transfusão de sangue ou receber, você não recebe sangue de qualquer um. O sangue tem que ir compatível. Porque se coloca sangue incompatível, você... Então o sangue que você recebeu não é sangue de qualquer um homem, é o sangue do Cordeiro de Deus, para que você receba vida e vida em abundância. Porque comemos a carne dele para se tornarmos como ele, para sermos participantes do seu corpo, da sua carne. Às vezes você diz: meu Deus, é carne da minha carne, mas não tem nada a ver comigo, sim ou não? Quem conhece aqui, irmão, um familiar atribulado, que você diz assim: meu Deus, nasceu da mesma mãe, mas nem... Não, isso é heresia. Você pode estar irado, Letícia, irado, meu irmão, mas você é obrigado a dizer que ele é carne da tua carne. E por que é que ela ainda não se tornou uma pessoa boa, benigna? Porque é carne caída, carne humana. Mas se o nosso DNA, se a carne que possa fazer parte de nós for uma carne santa, imaculada, gloriosa, seremos como ele. E a conclusão, pastor, da Páscoa, simples. A verdadeira Páscoa grita bem alto: ele vos libertou, ele vos libertou, ele pode vos libertar. Detalhe, último ponto, realmente último. O que é necessário para nos libertarmos hoje, agora, e sermos participantes de uma nova história na nossa vida? Há um grito que ecoa, chamado Páscoa: e vos libertei, e vos libertarei, e quero vos libertar. O que é necessário? João, irmãos, pregou e foi chamado de o maior profeta de todos os tempos. Qual era a mensagem? Vocês conhecem. Olha para o teu irmão, me ajuda para não ficar muito pesado o pregador. Olha para lá e diga assim: João pregou: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Querido, eu disse: Senhor, quando eu chegar nesse ponto, o povo já vai estar irritado. O que eu faço? Aqui orando. E quando eu estava orando nesse bendito lugar, o Senhor disse assim: faz uma mesa hoje. Hoje é Páscoa. Faz uma mesa e coloca como cultura e como mandamento perpétuo. Toda Páscoa você vai fazer isto. Introduza a minha mesa. E hoje, liberalmente, de maneira introdutiva, irmãos, voluntária, se você deseja hoje sair do estado que você está, de tristeza, de mornidão, de mentira, de injúria, de rancor, de ira, e quiser ser liberto e se tornar uma pessoa melhor, uma nova criatura, você vai vir participar dessa mesa hoje. Os obreiros não vão levar até você. Você liberalmente, voluntariamente, você vai se levantar e você vai pegar um cálice e um pedaço de pão.
Mas se não houver arrependimento, irmãos, vai ser aquele batismo pé de chinelo, que você entra seco e sai molhado. E o Espírito Santo me disse assim: olha, a transformação que Deus quer, ela é mais profunda. Quem se coloca aqui como mais homem, mais profeta e mais espiritual do que Jacó? Eu disse: primeiro é eu, Senhor, não está longe de mim. E Deus me disse: você não prestou atenção em um ponto muito importante da vida de Jacó. Eu disse: Senhor, me explica. E não vou me alongar para não te cansar, mas só escute. Em Gênesis capítulo 27, versículo 17, a Bíblia diz, irmãos, que é Isaac. Quem é Isaac? Filho da promessa. Para acordar, diga assim: Isaac, filho da promessa. Isaac nasce de uma mulher estéril. Você já ouviu sobre isso? Quem é a mãe de Isaac? Só para ver se você acorda. Quem é a mãe de Isaac? Quem é o pai de Isaac? Quem é o pai de Isaac? Quem? Abraão. E a Bíblia diz, irmãos, que Isaac é o filho da promessa. E quando Isaac casa com a sua mulher de nome, quando Isaac casa com a sua mulher de nome Rebeca, a Bíblia vai dizer que Rebeca também é estéril. Mas Deus diz que a descendência de Abraão seria incontável. Meu irmão, é Deus dizendo assim: o que foi que contaram para você? Em que você tem acreditado? Quem é que tem falado que você não tem jeito? Quem tem falado e pregado para você que você não vai chegar lá, que não vai dar certo? Porque o inimigo prega todos os cultos para mim: não vai crescer, não vai passar disto. Mas a palavra verdadeira, irmãos, que Deus tem pregado, ela não vem do ser humano, ela vem de cima, vem do alto. E qual é a promessa que foi me feita? Ela é verdadeira. Assim como a Bíblia diz, Jesus não é filho do homem para que minta, nem Jesus é Deus, pastor, irmão. Para muita gente, Jesus é profeta, é tudo menos Deus. A Bíblia vai dizer, escute, que Jacó tem, Isaac tem 2 filhos de nome Esaú e Jacó. Irmão, quem nasce primeiro, eles são gêmeos, mas quem nasce primeiro é Esaú. E o primogênito é aquele, na cultura judaica, que herdaria as bênçãos do pai. A Bíblia vai dizer que a mãe, irmãos, de Jacó e Esaú, amando mais Jacó e não Esaú, ela vai enganar Isaac porque está velho e não está mais enxergando. Quando Isaac vai dizer: ô Esaú, vai caçar, traz uma caça para mim, faz um guisado, e quando você fizer eu vou te abençoar. A Bíblia vai dizer que Rebeca, ouvindo isto, chama Jacó e vai dizer: Jacó, teu pai vai abençoar o teu irmão Esaú, e vai dar errado, porque ele é insubmisso. Vai lá, vou fazer um guisado, e você pega esse guisado, leva para Isaac. Quando ele perguntar qual é o teu nome, você diz: meu nome é Esaú. Jacó vai dizer: não vai dar certo, mãe. Por quê? Porque Esaú é peludo e eu sou de braço liso. A bendita Rebeca vai dizer assim: não, vamos lá, a gente dá um jeito dele. Rebeca pegou os braços de Jacó, colocou pelos de animal em todos os braços, e Jacó entra na presença de Isaac, que está pronto para abençoar Esaú e não ele. E quando Esaú
Esaú no capítulo, irmãos, Gênesis capítulo 27, versículo 17, quando a Bíblia diz que quando Jacó entra, na verdade, quando diz Jacó entra no quarto, Isaac vai perguntar para ele: quem é que está aqui? Qual é o teu nome? E ele vai dizer: meu nome é Esaú. Jacó, Isaac, escuta, olha para o texto. Qual é o pai e a mãe que não consegue decifrar a distância, a voz dos seus filhos? Pedro podia ser peludo como um urso, e o Estevão liso assim. Mas eu conheço a voz do Pedro. Pedro é calmo, fala tranquilo, parece aqueles baianinhos, bem tranquilão, estou brincando. Estevão, você escuta ele a distância. Eu estaciono o carro, irmãos, na porta de casa, escuto os gritos do Estevão: Pedro, eu conheço. Quando Isaac vai dizer assim: qual é o teu nome? E Jacó diz: Esaú. Isaac sabe quem é. E ele vai dizer: vem mais para perto, me dá os braços, Deus. E quando Isaac apalpa os braços de Jacó, ele vai dizer: os braços é de Esaú, peludos, mas a voz é de Jacó. Vem cá que eu vou te abençoar. Irmão, se você pegasse isto, você olha para os crentes enrolados, mentiroso, e você diz assim: não tem condição, o cara está mentindo, está fazendo coisa errada. E por que é que Deus está abençoando? Jacó, irmãos, é abençoar. Isaac sabe que não é Jacó, mas vem cá que eu vou te abençoar. E abençoa. E quando Jacó sai da presença dele, entra Esaú, e ele vai dizer: pai, está guisado. O pai vai dizer: não, você já entrou, já abençoei, entrou aqui, você entrou aqui. E dá uma confusão. Esaú vai dizer assim: quando meu pai morrer, partir desta para melhor, eu vou matar Jacó. Jacó, perna para quem te quer. A mãezinha que arruma a confusão, arruma uma estratégia e envia Jacó para a casa do tio Labão. A Bíblia diz que Jacó chega, tudo aquilo que Jacó toca prospera, irmãos. Labão tenta enganar Jacó para que Jacó não prospere, mas Jacó continua prosperando. Por quê? Porque Deus abençoou. Irmão, pega isso. Deus abençoou Jacó de tal maneira que a Bíblia diz, irmãos, que os filhos de Labão já olhavam de maneira atravessada para Jacó, já não suportavam, porque as bênçãos e as riquezas de Jacó já estavam maiores do que a de Labão. Jacó disse: vou voltar para casa, pega toda a sua terra, os seus filhos, as suas riquezas e os seus bens, e volta para casa. No meio do caminho, Jacó lembra: e agora? Vou ter que enfrentar Esaú. Queria parar aqui, esse é o ponto final. Gênesis capítulo 32, versículo 27. Jacó tem filhos e filhas, tem bois e vacas, é rico, abastado, mas quando chega, irmãos, próximo da sua casa, da casa do seu pai, do qual ele enganou, a Bíblia diz que ele teme a Esaú, porque sabe que Esaú mataria, irmãos. Então Jacó se prostra em um lugar, tem um encontro com Deus no val de Jacó. Jacó, irmãos, ele precisa ter um encontro com Deus para voltar para a casa do pai. Fica de pé.
Jacó deixa os filhos, deixa a esposa, deixa os servos, e à noite ele se direciona para o Val de Jaboque. Significa o que Val de Jaboque? Encontro com Deus. Lugar que você precisa, irmãos, falar para Deus quem você é. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó peleja com um homem que é uma teofania representada por Deus. E Jacó está dizendo: olha, me abençoa. E o homem está dizendo: não te abençoo. E ele está dizendo: me abençoa. E o tempo vai passando, as horas passando, e a batalha continua. E Jacó não larga o anjo. E o anjo está dizendo: ó, o dia está clareando, a alva já vem raiando, me libera, me solta. E Jacó está dizendo: eu só te solto quando você me abençoar. Que bênção ele queria, pelo amor de Deus. Já tinha vaca, já tinha bois, tinha camelo, tinha filhos e filhas, era rico. Que bênção ele precisava. Ele precisava, irmãos, voltar para a casa do pai. Mas ele sabia que tinha enganado o pai e irmão. Ele sabia que se explicasse para o irmão não mais acreditaria nele. Olha para mim, você sabe que tem situações que você não vai resolver se explicando ou fazendo qualquer que seja o ato. E o que é que você precisa? Você precisa que Deus possa ir lá para resolver para você. Jacó está dizendo: me abençoa, me abençoa, me abençoa. Se você não me abençoar, eu não te solto. Aí o anjo vai dizer: tá bom, pega aí, com uma condição. Jacó vai dizer: qual? Talvez cansado. O anjo vai dizer: qual é o teu nome? Aqui, depois você lê em casa, Gênesis 32, versículo 27 ao 28, o anjo vai dizer: qual é o teu nome? Seu pai perguntou para você qual era o teu nome, você mentiu para ele. Quero ver você mentir para Deus. Mente para mim. Você enganou, você se comportou da tua maneira, e porque Deus continuou te abençoando, você ainda não mudou. Jesus, que palavra difícil de pregar. Jacó vai dizer: meu nome não é Esaú, Deus, meu nome é Jacó. Meu irmão, o anjo vai dizer: porque tu ligastes com Deus e com os homens. Obrigou ali, irmãos, lutou para se tornar um homem de caráter, não só ser reconhecido como um homem de posses, de riqueza, de status, não só como um homem famoso nas redes sociais, mas um homem conhecido pelo Criador. Jacó vai dizer: meu nome é Jacó. O anjo vai dizer: não, o teu nome não é mais Jacó, porque o nome Jacó significa enganador. O teu nome não é mais enganador, teu nome não é mais mentiroso, o teu nome não é mais profano, o teu nome não é mais aquele que apedreja pessoas. Teu nome agora é Israel, príncipe de Deus. Oh glória, oh glória. O que é que a Páscoa faz? Pega um mentiroso e transforma em um príncipe. Pega alguém que está no lamaçal do pecado e transforma em uma princesa do Senhor. Aí o anjo vai fazer assim na coxa de Jacó. Olha para mim, olha só. E ele, tendão rompe. Jacó entrou andando normalmente no Val de Jaboque. Nariz empinado, tem dinheiro,
Eu mando em quem eu quiser, rapaz. Eu sou bispo, sou consagrado apóstolo. Não aceito ninguém falar para mim como é que eu tenho que me vestir, me comportar, falar. Deus está dizendo: vem para o Val de Jabó, que eu vou tocar em você. Você entrou de nariz empinado no sapatinho, vai sair assim, vai sair dependente de mim. Vão ter que ver o meu sinal em você. Jacó sai, irmãos, mancando, de bengala mancando. A Bíblia diz que quando Esaú, o inimigo, vê Jacó, Jacó está, ó. Esaú olha e não enxerga mais um mentiroso. Esaú enxerga um homem que foi tocado pelo dedo de Deus. Esaú enxerga não mais um mentiroso, mas um príncipe lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sei que tem pessoas que desejam que os outros olhem para você como um príncipe. Deixa Deus tocar em você, deixa Deus quebrantar você, deixa Deus dobrar você, e vão olhar para você e vão ter certeza que Deus tocou em você. Você pode aplaudir. Olha para mim. O irmão disse que ia matar, e quando Esaú enxergou Jacó, lá vem Jacó. Ele não é mais mentiroso, não. Ele é um homem que foi tocado pelo dedo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Esaú não se conteve, soltou as armas. Soltou o quê? Soltou as armas, jogou fora as espadas e correu, abraçou Jacó e beijou, e disse: oh meu irmão. Você não está entendendo nada. Deixa Deus tocar em você. Quando você chegar em casa, irmãos, alguém que estava tentando no teu trabalho, na tua casa, na rua, no açougue, sei lá, olhar para você e vai dizer assim: rapaz, eu preciso confessar para tu, eu não consigo te enxergar mais como eu enxergava. Então é profético. Vem aqui em nome de hoje, vem aqui, irmão Magno. Descobre aqui a ceia. Isso aqui, irmãos, não é um culto de Santa Ceia normal. Isto aqui é a Páscoa do Senhor. Moisés disse assim: na casa que esse sangue, eita, caiu lá, olha, eu pulando aqui, né? Ajuda aí as irmãs, vai enchendo as taças que está vazia. Não pode deixar lá, tem vinho aqui, ó. Nós vamos colocar Vanessa e Yasmin, ó, enche todas as tacinhas. E se fica gente que queira participar, ah pastor, hoje eu não sou batão, hoje não é Santa Ceia tradicional. Hoje Deus está esperando uma atitude tua, como as atitudes, irmãos, que os irmãos lá no Rio Jordão tomavam, em ir até João Batista, e ele dizia: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Profeticamente, se você deseja que o sangue de Jesus possa te transformar, você vai vir aqui pegar o teu cálice e o teu pão. Descobre aqui. Descobre aqui. Você pode até encerrar o vídeo no YouTube, que eu vou pedir para fazer uma fila.